A gente conversa agora com o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, Afonso Florencio. Boa tarde, deputado. Boa tarde, James. Boa tarde, toda a equipe da Metrópole. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com a imensa audiência de vocês. Nós agradecemos. Deputado, vamos começar tratando do assunto Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Ele, na semana passada, a Polícia Federal quebrou o sigilo fiscal e bancário do ministro e o PT fez uma notícia-crime ao STF pedindo afastamento. Qual é a justificativa para esse pedido e que resultados o senhor espera que saia desse processo? Impressionante, né? Porque a estimativa é de que o ministro do Meio Ambiente facilitou a exportação de 3.000 toneladas de madeira ilegal. E foi o governo dos Estados Unidos que notificou o governo brasileiro das ilegalidades cometidas na exportação da madeira ilegal. O ministro Ricardo Salles já tomou posse condenado em segunda instância em São Paulo e cometeu vários atos típicos do bolsonarismo de ir confraternizar com madeireiros ilegais, com mineradores invasores de terras indígenas, e parece que estava preparado para ação criminosa, porque a notícia que existe é que ele não entregou o celular, que ele não permitiu, portanto, o acesso às mensagens que, porventura, ali estivessem passíveis de serem investigadas. Eu fui um dos signatários do documento do PT pedindo o afastamento do ministro, nas de um. A nossa expectativa é que os fatos possam ser apurados. O ministro Ricardo Salles, assim como o presidente da República em relação à pandemia, o ministro Ricardo Salles, em relação ao meio ambiente, não esconde que o compromisso dele é de passar a boiada, como ele próprio disse. Isso significa desregulamentar o que existe no Brasil de proteção ambiental, permitir a devastação e ganhos financeiros dos criminosos ambientais. A nossa expectativa é que ele seja afastado imediatamente do Ministério do Meio Ambiente, que, obviamente, tem o direito de defesa, mas seja investigado, julgado, e que nós tenhamos condições de voltar a ter condições minimamente civilizadas de proteção da natureza, James. Deputado Afonso Florencio, Chico Kertz aqui, boa tarde. O senhor acredita que o STF possa vir a caçar ou pedir o afastamento do ministro Ricardo Salles e em fazendo isso não atrapalharia o processo democrático? O ministro Ricardo Salles precisa ser investigado, tem direito de resposta, de defesa, de se fazer representar nas instâncias que investiguem. A pedido de abertura de CPI, estão coletando assinaturas. Precisamos que parlamentares do centro assinem, porque a oposição só tem 131 parlamentares, homens e mulheres, e alguns votam sempre com o governo, com medidas dessa natureza, e os partidos que antes eram centro aderiram a Bolsonaro. Mas é óbvio que esse ministro precisa ser investigado. Se for uma investigação na CPI, que nós estamos pedindo, ele poderá ter como resultado final, com provas, se coligidas, e eu acredito que é possível coligi-las, porque, como eu disse, assim como o presidente se manifestou o tempo todo contra vacina, contra isolamento social, contra barreiras sanitárias, o ministro também se manifestou o tempo todo e tomou atitudes de gestão contra a preservação da natureza.
Então, se houver a CPI, acreditamos que dali sairá um pedido de indiciamento, que é remetido ao Ministério Público para ele ser investigado. Então, estamos também na expectativa de que haja investigação judicial no Supremo, ele é ministro, e havendo ambas, ou uma delas, a do Judiciário, nós achamos que, se ele for afastado, é parte do processo democrático, porque, Chico, inclusive há um debate sobre a revogação da Lei de Segurança Nacional para pôr no lugar uma lei de defesa da República, ou seja, da coisa pública, uma lei em defesa da democracia. E o ministro Ricardo Salles tem atacado a coisa pública. A madeira que ele tentou legalizar para ajudar na exportação, não havia nenhum exportador, nenhum empresário, empreendedor reivindicando como sua, porque ela era objeto de crime, e ele querendo facilitar a exportação dessa madeira. Então, se um criminoso, seja quem for flagrado, for comprovada a sua culpa, ele deve ser afastado, e isso é parte da democracia e não um depoimento contra a democracia. Por isso, agora, deputado, para o bem da natureza, ele tem que ser afastado, Chico. Deputado, o presidente, por outro lado, sempre chamou de ambientalistas xiitas e sempre no seu discurso reforçou esse pouco cuidado, até essa imprudência com o meio ambiente. Se isso vem do próprio presidente, no caso, não era ele que tinha que ser responsabilizado? Chico, o presidente da República cometeu uma lista de gravíssimos crimes, muitos deles enquadráveis na Lei 10.049, a Lei dos Crimes de Responsabilidade, que podem levar ao afastamento do presidente da República. Por isso, já há, na mesa da Câmara dos Deputados, mais de 100 pedidos de investigação. Deputado, a gente falou disso aqui, desculpe lhe interromper, mas há pouco o James estava falando disso, e a gente até fazendo um paralelo com as pedaladas da presidente Dilma, e que isso foi levado à votação e ela foi impedida, né? Caso que, como o senhor já disse aí, mais de 100 pedidos, isso prova que o impeachment no nosso país é uma coisa soberana, é uma decisão soberana lá da Câmara, do presidente da Câmara de Deputados, é uma coisa muito mais política do que técnica, não é? Chico Kertzmann, é exclusivamente política, você tem toda a razão. Considero, inclusive, que essa lei deveria ser atualizada, porque nós estamos agora dependendo de uma decisão discricionária do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, porque ele é da base do governo. O Eduardo Cunha era um desafeto da presidenta Dilma e do PT, porque ele queria o apoio do PT para a presidência da Câmara e o PT não o apoiou em 2014. E ele foi eleito em 2 de fevereiro de 2014 e, a partir daí, construiu aquela pauta-bomba, desonerações tributárias e todas as medidas que desestabilizassem o governo, inclusive acabou por acatar um pedido de abertura de investigação. É um pedido para constituir até para esclarecer, Chico, os pedidos não são de impeachment, são de instalação de comissão especial para a investigação do presidente. Ao instalar a comissão, os trabalhos concluídos na comissão, relatório da comissão vai ao plenário da Câmara, que pode indicar o afastamento do presidente para a investigação pelo Senado. A investigação que a Câmara faz é preliminar. A investigação propriamente dita é feita no Senado. E o afastamento da Câmara é provisório. Em tese, pode haver o retorno da presidente ou do presidente afastado. O ideal seria que houvesse
digamos assim, uma instância técnica e outra colegiada, com representação proporcional de situação e oposição, para possível acatamento do pedido de abertura de instalação da comissão de investigação do presidente da República e de abertura de processo, diferentemente de como é hoje uma decisão discricionária do presidente da Câmara. Mas o fato é que é notório, Chico Kerr, que o presidente da República foi contra o isolamento social. Eu próprio sou ouvinte da Metrópole, quantas vezes eu vi Mário Kertz criticando, e seus entrevistadas criticando que o presidente não coordenou uma ação de natureza sanitária para contenção da pandemia, até para a chegada no Brasil por avião. Na Bahia, o governador Rui Costa litigou judicialmente porque queria aferir temperatura no aeroporto e a Infraero não deixou. A Anvisa não queria. A Anvisa, então, a Infraero, é verdade. É uma decisão, de fato, exclusivamente política, mas é o que nós temos. E a pandemia nos Estados Unidos já chegou a um estágio de controle por isolamento social e por vacinação que já se está suspendendo a política de distanciamento, inclusive de uso de máscara. E no Brasil nós não temos uma previsão. O presidente nitidamente apostou na tal da imunidade de rebanho com a contaminação de 70%. Então, não comprou da Pfizer, não respondeu a um conjunto de providências. Agora a Índia, com a nova cepa, foram 10 dias de postergação para instituir barreira sanitária de viajantes vindos da Índia. Então, os crimes são muito evidentes, entre eles o crime ambiental, há outros crimes, mas o crime de maior impacto, de mais gravidade, Chico Kertz, é o crime contra a saúde da população. E nós temos que fazer a campanha pela instalação da comissão de investigação, e acho que a CPI no Senado vai apontar provas de que a responsabilidade pelo genocídio no Brasil é do presidente Bolsonaro, Chico. Débora, a gente está conversando com o deputado federal Afonso Florencio. Deputado, aqui tem uma pergunta de Alexandre Galvão, jornalista também da Rádio Sua Salvador FM, aqui, vizinha da gente. Ele pergunta ao senhor como o deputado viu a indicação de Caetano, feita por Wagner, para o secretariado de Rui, e se isso indica já a candidatura de Jacques Wagner ao governo. Bom, primeiro, o Caetano é um político testado, aprovado. Também ele condenado, e agora a condenação suspensa por falta de provas, por inconteste inocência dele. O nome dele já tinha sido cogitado muito antes, e essas intercorrências decorrentes desse processo que agora fica também sinalizado que uma perseguição política contra ele. Infelizmente, no cenário judicial, eu fui da geração, Chico Kertz e James, que via alguma ação da Polícia Federal, do Ministério Público, e comemorava, sem nem saber exatamente o que era. Depois que eu fiquei sabendo o que Dallagnol e Moro fizeram depois das revelações do Intercept Brasil e também da Vaza Jato, da chamada Vaza Jato, e mais recentemente as mensagens trocadas por eles, uma ONG que eles estavam montando, que eles queriam receber 2 bilhões, que foram, é verdade, recolhidos de corrupção, mas aí um vira para o outro e diz que ele está propondo botar a mulher dele como laranja, coisas deste gênero. Eu espero para ver a defesa também, que o direito de defesa é sagrado. O ônus da prova cabe à acusação. E Caetano é um grande articulador político, é uma pessoa habilidosíssima, e a pré-candidatura de Jacques Wagner é uma pré-candidatura consolidada, é uma liderança testada e aprovada. As pesquisas mais recentes já mostram que a dupla Lula-Wagner tem uma força eleitoral
muito grande pelo reconhecimento do que já fizeram para o bem do povo da Bahia e do Brasil, e eu considero que é um empuxo muito grande, principalmente para o governo Rui Costa, porque a candidatura vai ser ano que vem, agora a luta é por vacina, por auxílio emergencial de R$ 600 durante a pandemia, que Bolsonaro não fez, mas, de qualquer forma, para a política em geral e para o governo Rui, é uma grande conquista. Está de parabéns, Caetano, e ainda mais de parabéns, governador Rui Costa, Chico Queres. Deputado Afonso Lourenço, em fevereiro, o senhor disse que a ACM Neto golpeou Baleia Rossi pelas costas e que isso provava a união dele ao presidente Bolsonaro. Logo após, o ministro, agora João Roma, ministro da Cidadania, o senhor continua acreditando que a ACM Neto está na campanha de Bolsonaro 2022? Bom, eu não disse em fevereiro que ele está na campanha em 22. Não. Você disse que ele golpeou Baleia Rossi pelas costas. A pergunta de fevereiro de 2022 é minha. Chico, você foi preciso. É porque como eu estou na resposta para... Não, para deixar claro. Tá certo. Muito justo. Veja, Chico, a Semineto, que tem um poder de mídia espontânea muito grande, tem uma trajetória política que traz o novo etário, o velho da política. O partido dele, ele apoiou o Bolsonaro. O partido dele apoiou o Bolsonaro. O partido dele botou Mandetta, que terminou o programa Mais Médicos, que acabou o programa Mais Médicos. O partido dele botou o ministro Lorenzoni, que foi aquele que Moro, flagrado em crime de caixa 2, Moro disse, mas ele se arrependeu. E Moro foi convidado por ele para ser do governo Bolsonaro, ser ministro do governo Bolsonaro. Moro que cometeu tantas ilegalidades para ajudar a eleger Bolsonaro. E a Semineto dizia que o partido dele não participava do governo, que era um convite de Bolsonaro e a responsabilidade era exclusiva de Bolsonaro e dos ministros que aceitaram, que não existe na política. E continuava a ter administração municipal de Salvador, o que eu não digo que é ruim para o povo, porque vinham recursos para obras, independente da controvérsia do BRT, porque é uma origem de destino já existente pelo metrô. Mas, de qualquer forma, vinham recursos para a Bahia. A Semineto elegeu Bruno Reis com a posição de que não sustentava Bolsonaro. Na medida que o Bolsonaro perdeu popularidade, a Semineto tentou se distanciar. Baleia Rossi era o candidato do DEM, do grupo do DEM. O DEM cresceu com Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, mas todos os deputados ligados a Semineto, inclusive João Roma, que, pelo menos, Chico, o que se dizia na política é que ele era um deputado dos mais próximos a Semineto, apesar de não ser chefe de gabinete, né? Da prefeitura, né? Exatamente. E ele vai vir ministro de Bolsonaro. E todos os deputados ligados a Semineto romperam com Baleia Rossi e foram apoiar o deputado Arthur Lira, que era o candidato de Bolsonaro. E a Semineto teve uma situação, acho eu, extremamente desagradável, claro, me deu vontade até de me solidarizar, mas politicamente ele era responsável pelos ataques que sofreu de Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, eu não vou nem dizer aqui os adjetivos usados por Rodrigo Maia. Ele já disse aqui, deputado, na entrevista com o Zé Eduardo, não precisa dizer não, ele mesmo já disse. Então, porque houve uma traição, então a Semineto foi apoiar o candidato de Bolsonaro. Qual é o dilema, acho eu? O dilema decorre das pesquisas que ele deve ter em mãos. Ele sabe o que é a dupla Lula-Wagner e ele está numa situação em que o grupo dele está com Bolsonaro, ele está com Bolsonaro e Bruno Reis também, só que para Bolsonaro venceu o prazo de validade de ter apoiador que não assume estar com ele, que é o que a Semineto fez para a eleição de 2020
ajudou a eleger Bruno Reis com a maioria do eleitorado de Salvador sendo contra a candidato de Bolsonaro, portanto, um percentual muito expressivo do eleitorado que votou em Bruno Reis não queria votar em candidato de Bolsonaro, mas a Semineto conseguiu esconder muito habilmente essa relação dele com Bolsonaro, mas o ano que vem tem eleição e Bolsonaro quer apoio explícito. Então, a Semineto está numa situação difícil. Se ele estará em 22, eu não sei, mas o fato é que ele conseguiu enganar a população da Bahia e de Salvador, dizendo que não tinha responsabilidade pelo governo Bolsonaro, pelos males do governo Bolsonaro, inclusive para o povo baiano, inclusive na saúde, inclusive em relação à pandemia. Eu estou vendo agora o prefeito Bruno Reis se queixar da falta de repasse do governo central, do governo federal, do governo Bolsonaro. Eu só posso supor que Bruno Reis votou em Bolsonaro, também é responsável por Bolsonaro ser presidente da República. Claro que o maior responsável na Bahia é a Semineto. E, assim como em fevereiro eu disse isso, e ele se chateava aí na imprensa, se queixava quando alguém dizia que ele era de extrema-direita, mas ele é um herdeiro de um grupo oligárquico que veio da ditadura militar, que cresceu durante o período da ditadura militar, e agora ele ajudou a eleger Bolsonaro e o partido dele sustentou o governo Bolsonaro e está dentro do governo Bolsonaro. Então, é de extrema-direita, é da base bolsonarista, e em 22, estando ao lado de Bolsonaro, será apontado como de fato, o maior responsável na Bahia pelo governo Bolsonaro e tem que responder politicamente pelos crimes do presidente Chico Quertes. Deputado Afonso Florencio, quero agradecer demais sua participação conosco aqui hoje e voltaremos a conversar aí ao longo desse ano. Um abraço, deputado. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite aí, imensa audiência, parabéns pelo trabalho de vocês.